pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Super Cérebro Cast. O Super Cérebro é uma metodologia de ensino onde nós trabalhamos com desenvolvimento cognitivo e socioemocional. Com certeza você já deve ter alguém na sua casa falar, mas ele não é muito bom de matemática, cálculo mental, não sabe lidar com as frustrações. Então, nós temos aqui a metodologia certa. O Super Cérebro é uma rede de franquias, a maior rede de franquias na área da educação, envolvendo neurociência, desde os 2 anos de idade até, não tem limite para terminar, vai até 99, 100 anos, onde nós temos modelos educacionais e de longevidade. Então, para hoje, o nosso podcast, gente, é com 2 grandiosas pessoas maravilhosas, que eu tenho o prazer de apresentar, que além de grandes profissionais, também são franqueadas do Super Cérebro. Mariana e Gisele, muito bom, obrigada! Você viu essa apresentação? Gisele e Mariana, franqueadas do Super Cérebro. Gisele dos Jardins, é isso, Gisele? Isso mesmo. Quantas franquias você tem do Super Cérebro? Eu tô com 4 franquias. 4 franquias, gente. E começou agora, não foi, Gi? Comecei agora. Eu fiz 1 ano agora, em março. Olha, 1 ano, 4 franquias. Começou com uma e daqui a pouco foi pra segunda, terceira, quarta. Exato. E aí veio mais uma escola e mais outra e agora eu não tenho tempo mais. Olha, gente, é isso, né? Franqueada de sucesso. E Mariana de São Bernardo. Isso. Mariana, me conta um pouquinho aí, essa franquia. Você já tá com 3 anos com a franquia do Super Cérebro? Fez 3 anos esse ano, Rê. Olha, que legal. E São Bernardo? São Bernardo Centro. Bem no centro? Bem no centro. Quando começou, só tinha eu no ABC. E agora nós estamos com 2 em São Bernardo, 2 em Santo André, 2 em São Caetano. Uau, olha só. Uma equipe boa no ABC. Tá vendo? Tem uma equipe boa, então vocês podem também serem franqueados do Super Cérebro. Sempre tem, nós temos mais de 300 franquias no Brasil todo, e essas franquias sempre a gente traz aula experimental, né? Mas eu vou fazer aqui algumas perguntas. A Gisele e a Mariana, gente, elas estão assim com o coração, ó, né? Aí, porque elas falaram assim, vou fazer um podcast, eu falei, mas falem a verdade, falem do coração, que isso que é gostoso. Então, com quem eu começo aqui? Com a Mariana ou com a Gi? Pode ser? Faz. Então, vamos lá. Vou começar com a Gi, então. Gi, como é que você conheceu o Super Cérebro e o que te levou a ser franqueada? Que eu sei que o seu marido também trabalha junto, seus filhos, que eu conheço também. Ela pôs a família inteira para trabalhar. Todo Família mundo. toda. Mudar Então, o estado de todo mundo. Mudou o estado de todo mundo. O que te levou? Então, foi bem interessante, porque eu estava terminando a minha faculdade de psicologia e a minha professora de uma das matérias me chamou para estagiar com ela. Ela falou, olha, eu comprei uma franquia e eu queria que você viesse ser minha professora. E aí eu já fiquei super feliz e fui conhecer, né, onde que era. E ela tinha adquirido a Vila Madalena. E ela falou, eu tinha algumas escolas que eu conhecia na Vila Madalena e eu fui com ela. E a gente começou a fazer aula experimental. Eu falei, mas é bem interessante esse negócio é bom, né? É legal isso. Aí eu falei, olha, eu conheço uma escola, fica lá na Teodoro. Ela, essa área não é minha. Aí eu falei, não é sua, mas e aí, você pode adquirir? Dá pra fazer alguma coisa? Como é que é ela? Não, eu acabei de adquirir uma, não vou mexer com outra. Aí eu fiz aquela pergunta, mas como funciona essa franquia do Super Cérebro? Aí nessa pergunta ela me explicou um pouco, eu achei bem interessante e entrei no site pra saber mais. Fiz a reunião e a equipe de lá, gente, a hora que vocês falarem, vocês vão ver. São todos maravilhosos, é muito acolhimento. E aí, como eu era professora da minha professora, eu fui ver como era o pós-venda. Que é aquele negócio que você fica preocupado, né? Você fala todo mundo sorridente, tem estrelinha em todo lugar, todo mundo muito atencioso. E aí? Quero ver depois que compra como é que fica. E tava muito atencioso, eles davam muita atenção pra minha professora, pra mim, todas as dúvidas. Eu falei, acho que esse negócio vai dar certo. Aí eu sou o meu marido costuma falar que eu sou o lado da emoção, né, e ele é a razão. É tipo assim, eu sou os jogos de tabuleiro e ele é o sorobã. O sorobã. Então, eu falei, deixa eu chamar ele pra ver se ele também se empolga com isso daí do mesmo jeito que eu. E assim, a gente briga direto, a gente discorda de tudo. Menos do Super Cérebro. No super que eu chamei, ele olhou e falou assim, eu acho que isso aí tem futuro. Falei, então não tem mais o que discutir. Acabou a conversa, vamos mergulhar nisso daí.
E aí a gente adquiriu a primeira franquia e foi no começo, não foi tão fácil como a gente achava, há desafios mesmo. É porque às vezes eu acho que por ser franquia, você fica pensando, vai ser muito fácil, é só você fazer, ou a franquia faz pra você, eles já conhecem tudo, né? E não é assim que funciona, porque uma franquia, na verdade, eu gosto de dizer que é como se fosse uma receita de bolo. Então você recebe a receita, mas quem tem que comprar farinha, o leite, o chocolate, misturar, ver como é que fica no forno é você. Né? A franqueadora não faz pra você. Tem que ir a campo, tem que batalhar também. É o seu negócio, você tem que ir lá trabalhar por ele, né? E aí a gente começou a atuar tal, e no começo foi mais difícil também, porque a gente não tinha muita conversa da escola do lado pedagógico, né? Eu sou mãe, minha conversa com a escola é como meu filho tá indo. Não tinha o lado educacional. Tinha psicóloga, mas não tinha o lado educacional. Exato. Daí a gente foi aprendendo, até que a gente fechou a primeira escola. Ali a gente ganhou todo o potencial. Aí tem o maior ânimo. E falou, agora... Aí a coisa fluiu e foi muito bom. Estamos até agora só desenvolvendo. Eu vou dar um tempo, deixar a Mari falar também. Imagina. A Mariana falou, eu tô rouca aqui. Mas tá ótimo. Mariana, então me conta como é que você conheceu o Super Cérebro. O que te motivou, então, ser franqueada do ABC, que até mesmo você colocou, não tinha ninguém no ABC, diferente da Gi, que tinha tido ali, né? Na fronteira. Tinha tido a experiência. O que te motivou? Então, no meu caso foi um pouco diferente, assim, eu e meu irmão, a gente tem um cursinho para escola técnica e a gente sempre trabalhou, então, com educação. De repente veio a pandemia e a gente tinha acabado de assumir o cursinho, né, meu pai tinha falecido, veio a pandemia e a gente falou, e agora? Meu irmão falou, vamos pensar num outro braço para oferecer para os nossos alunos. Que legal. Então, ele que começou, na verdade, a ir atrás. Ele que participou das primeiras reuniões com a Patrícia e tudo. E aí ele achou muito interessante e eu sempre gostei muito de lidar com gente. Eu falo que esse é um grande diferencial. E aí ele gostou muito do Super, né? Falou, Mari, acho que vale a pena, vem conhecer. Participei com ele, então, das reuniões. E aí me encantei, né? Pela metodologia, por tudo. E falei, Mal, acho que então é interessante. Vamos fazer uma aula experimental. Tenho uma filha, hoje com 9 anos, 10 semana que vem. E levei ela para participar da aula na Marina. Na Vila Mariana. Sim, numa das nossas franqueadas da saúde. E aí, assim, se tem alguém que não conhece a Marina, precisa conhecer. Eu me encantei, minha filha se encantou pela aula. A Marina acho que é uma das nossas franqueadas mais antigas. E aí minha filha adorou, eu já falei, opa, então acho que funciona. Porque uma coisa é o adulto, né, gostar. Mas a criança achou interessante, então, aí a gente pegou e falou, então legal, vamos assinar, né? Então a gente assinou, o nosso é o Projeto 100, que ainda é aquela antiga, que faz 3 anos, né? E aí a gente começou em São Bernardo, primeira unidade que tinha. Então, assim como a gente falou, né, não foi tão fácil, porque as pessoas não conheciam muito. Mas assim, depois que a gente fez o treinamento e a gente recebe lá todo o apoio para conseguir passar essa parte técnica que a gente não tinha, a gente era da educação, mas não conhecia o Soroban, não conhecia nada assim muito pedagógico com jogos de tabuleiro. A gente já gostava de jogos de tabuleiro, já gostamos de matemática, mas não sabia passar isso. E aí a gente começou a ir nas escolas, e aí também no começo mais difícil, mas eu falo, sempre brinco assim, que eu tive uma sorte, que eu fui numa escola de educação infantil, e a diretora ficou encantada com o método, tanto que eu tô lá desde o início, tô no 3º ano na escola. Que legal. Atendo alunos de 2 a 6 anos lá. Então assim, eles são encantados, e aí a gente viu, realmente funciona. E aí sim, a gente começou então a também divulgar para atender no espaço, tudo isso. Mas assim, eu falo que no começo meu irmão que gostou e depois eu fui, abracei e falei, não, acho que vale a pena mesmo. As duas têm longevidade, certo? Educacional e longevidade. E além de tudo que vocês falaram, né, a Gisele já foi psicóloga, né, é psicóloga ali, Mariana também já tinha uma parte da área da educação, mas o que fez vocês, porque vocês passaram pelo treinamento, porque até adquirir a franquia, e depois chegar no treinamento mesmo e falar, peraí, como é que isso aqui funciona, né? Como é que eu lido com jogos de tabuleiro? E aí, vocês passaram uma semana fazendo treinamento, e muitas vezes mais, porque tem reciclagem, tem todo esse processo. O que fez vocês acreditarem e falou, não, essa é uma proposta, porque não é só
eu vou falar até mesmo como alguém que trabalhou com o supercérebro antes de estar na direção pedagógica, né? Eu tinha dentro da minha escola quanto coordenadora. E aí você acreditar na proposta em si. O que levou vocês a acreditarem na proposta? Antes do treinamento, que vocês falaram, esse negócio é bom mesmo. E pós-treinamento, a proposta mesmo de educação, né, de valorização, de habilidades socioemocionais, cognitivas. Conta aí pra mim. Bom, no meu caso... Tem muita gente assistindo. No meu caso, como eu estava fazendo a faculdade de psicologia, eu já estava com tudo isso fervilhando na minha mente. E eu fiz algumas faculdades. E a de psicologia foi a que eu não me cansei em nenhum momento. Foram 5 anos e eu achei sensacional cada ano que eu estava passando. Que legal. E aí, quando eu estava no fim, eu me deparei com o desenvolvimento cognitivo e socioemocional, era tudo que eu estava estudando. Inclusive, até o meu TCC fala disso, fala de habilidades socioemocionais. Então, eu já estava muito envolvida com isso. Conhecer o método foi colocar em prática a teoria que eu estava namorando já, entendeu? Então, por isso que para mim foi um encantamento muito rápido. E aí eu queria ver se o meu marido os convencia também, porque eu já estava trabalhando nisso e eu já achava maravilhoso. Você tinha que convencer o outro lado. Eu tinha que convencer Gente, pra quem não sabe, o marido dela tá aqui nos bastidores, viu? Tá aqui, ó. Tá aqui nos bastidores. Tá só me observando. Tá só observando. Então, eu me encantei com isso. E depois, no treinamento, quando eu... Tudo bem que eu também fiz, como eu fui professora do Super antes de fazer, né? Quando eu fiz o método, e eu vou falar uma coisa, vou falar, tá? Tá bom, Gi. Eu não gosto da matemática tradicional. Eu era péssima de matemática. E o Soroban, eu sou apaixonada. Que bom! É assim, ele fez eu ver a matemática de outro... Ele coloca a matemática palpável. Concreta. Sabe? Você entende o que você está fazendo e como você chega. Não é como a gente faz na matemática, né? Vai né? Empresta. Visual, né? É muito. Falo pros Empresta pra quem? Empresta pra quem? É verdade. Eu ficava assim, como assim? Empresta? Vai pra onde? E aí eu tinha que decorar. Eu era muito ruim, muito ruim. E então, o Soroban, eu tava meio preocupada. Eu falei, eu não gosto muito de matemática, né? Como é que eu vou me virar com esse negócio? Mas na hora que eu comecei a mexer, que juntou a parte da coordenação motora ali, de decorar o movimento, de entender... eu falei, caramba, matemática é divertida. Então, legal. Eu adoro falar do Soroban para quem não gosta de matemática. A maioria fala para quem gosta, né? Eu, para quem não gosta, que é o meu público. A galera que não curte matemática e vem conhecer o Soroban. Então, foi isso que me encantou. Soroban e jogos de tabuleiro, gente. Como isso é divertido, eu não lembrava mais. Porque hoje as nossas crianças estão muito frente às telas, né? Então, assim, os jogos são muito inteligência artificial, videogame. Eles falam que eles fazem, passa o dedinho ali, eu já mudo de fase. Agora perigoso, aqui não, né? Perigoso, verdade. Mariana, você falou algo muito importante, é perigoso. Não tem persistência. Não, isso. Nenhuma. Eu desisto, né? Tem tantas vidas ali, troca, apaga tudo e começa de novo. E a gente sabe que a realidade não é isso, né? Não. A gente tem enfrentado muitos desafios aí, né? Inclusive, eu quero aproveitar quem está assistindo a gente antes do congresso, que a gente vai ter um congresso de neurociência e educação internacional. É o segundo. Quem está assistindo, já anota aí. Quem vai assistir depois o podcast, volta lá no YouTube do Super Cérebro, porque... tá incrível. Muito bem. E Mariana, e aí, você? Então, Rê, de novo, pra mim, o contrário da Gi, né, na verdade. Porque assim, que bom, estamos com os opostos aqui. Mas é porque assim, a minha família inteira sempre foi da área de exatas. Sempre. E você também? Então, eu sempre gostei muito de exatas. Muito. Que legal. E minha família também sempre foi muito de jogos. Então, a gente sempre gostou muito de se reunir, seja pra carta ou pra jogo de tabuleiro. Então, quando na verdade a gente percebeu, acho que foi isso também que encantou a gente, sabe? Quando a gente percebeu que dava para você unir as duas coisas, que a gente já gostava, né? E fazer uma atividade que, então vai conseguir ajudar mais gente, né? O pessoal vai conseguir aprender com facilidade. E o Soroban sempre fala assim, é uma coisa muito visual. Então, para criança, eu brinco, falo assim, que a criança consegue contar até 10 usando os dedos das mãos, né? Fica um pouquinho mais difícil quando tem mais. E no Soroban não, porque fica uma coisa muito visual. Então, a gente consegue mostrar para eles. E aí, a gente se encantou. E aí, eu quando vi, né, principalmente minha filha fazendo e gostando,
Aí você fala, nossa, acho que funciona. Acho que funciona. Acho que funciona. E aí eu achei sensacional. E quanto mais você percebe que você consegue atender, igual você falou, né? De 2 anos a 99, eu nunca tinha trabalhado com esse público, né, de idade, longevidade. Nossa, eu sou assim, apaixonada por eles hoje. Eu falo que eu não saberia escolher criança ou longevidade hoje. Não saberia. Legal. E Mariana, já que você está falando dessa questão de longevidade, quais são os maiores desafios de dar aula, né, com Super Cérebro, para idosos? Porque tem desafios ali, né? Você pensar que essas pessoas não estão mais com a janela de oportunidade, com o cérebro em potência máxima. Não que a gente não aprenda, porque a gente tem a neuroplasticidade acontecendo o tempo todo. Mas deve ter desafios para a gente trabalhar com longevidade. Porque com a criança você fala, isso aqui é 5, é um movimento de pinça. Aí você pegar alguém que já está com tudo isso estruturado, quebrar paradigmas. Tem desafios, Mariana? Eu acho que tem. Eu falo sempre que é uma aula muito diferente da aula com criança. Porque é uma aula que toda semana, quando eu vou dar aula, eu sempre tenho lá um café, um chá, um bolo. Isso porque é muito eles bom. querem o acolhimento, né? Então eles querem chegar e eles fazem questão de contar como foi o final de semana, como foi a comunicação, a interação. Então eu acho que isso tudo faz parte para criar conexão com eles, né? E assim, você percebe que, lógico, eles têm um pouco mais de dificuldade, né? Às vezes no entendimento mesmo, ou na parte cognitiva, principalmente. Eu tenho 2 alunos que já estão diagnosticados com Alzheimer, mas as próprias famílias já falam para mim, sabe? Que essa diferença consegue ver, depois que eles começaram a fazer o Super Cérebro, na parte cognitiva, assim, é absurda. Então, assim, às vezes eles viajam e ficam, 10 dias viajando. Quando volta, a esposa fala para mim, nossa, deu para perceber muito a falta que faz a aula para ele. Entende? Então, assim, eu acho que eles têm essa dificuldade, mas eles também têm muita persistência e eles têm força de vontade. Então, isso faz a gente querer, né? Porque, assim, você vê que a pessoa quer, é diferente da criança, né? Às vezes a criança, a mãe, o responsável gostou e depois a criança gosta. Aliás, quando eu trouxe o método, a minha preocupação era, eles vão gostar dos jogos e não vão querer o Soroban. E, para minha surpresa, assim, todos os meus alunos amam o Soroban. Da gente tem que falar assim, ó, pessoal, agora terminou o momento Soroban. E vamos para os jogos. Senão não dá tempo. Incluindo a longevidade. Que legal. E era a minha preocupação, porque eu falei, eles só vão querer ficar jogando? Como que eu vou fazer com o Soroban, né? E não, é o contrário, a gente tem que falar, ó, agora vamos parar, vamos para o jogo. E na aula de longevidade também, o outro desafio, maior desafio é conseguir dar aula no tempo que é a aula. 100 minutos? Nunca. Sério, eles querem mais? Porque daí, assim, você tá no meio do jogo. Aí você fala, acabou. Olha a frustração aí. Não consegue. A frustração. Não, é frustração, mas eles falam, não, mas vamos terminar esse jogo. Vamos só terminar. E aí você vê que eles estão tão animados, né? E aí você não consegue parar. Então, assim, difícil a aula que dura só 100 minutos. Muito difícil. Legal. Não sei agir, mas... Eu dei algumas aulas para longevidade e que já foram muito divertidas, mas eu dei mais aula experimental. E eu percebi isso na parte cognitiva, né, que tem algo, mas eu acho que é mesmo você ter aquela paciência, aquela didática de ficar ali do lado, e no meio, como a gente não teve o café antes, então é no meio do Soroban que começa a conversa, que meu marido era assim, que não sei quem era assim, e aconteceu, meu filho não deixou, não sei o que, e todas as conversas vêm junto, assim, né? E você vai interagindo, e vamos mexendo no Soroban, e vamos jogar um pouco, e realmente é um momento muito gostoso para eles, Sim. né? E pra gente, eu não sei, eu acho que eu tenho brilho nos olhos com o método, sabe? Eu amei isso tudo. Mas não precisa nem falar, né? Olha aqui, ó. Mas é que eu falo, Rê, pra todo mundo que eu atendo, eu falo assim, eu só tô no método porque eu acredito no método. Exato. Porque eu não conseguiria, eu brinco assim, na minha turma de longevidade, eu tenho 2 professoras e mais eu, e são 15 alunos, então poderia ter menos, né? Mas eu falo assim, eu não consigo fazer um negócio mais ou menos. Perfeito. Então eu só tô no método porque eu realmente acredito, funciona, né? Assim, eu garanto que funciona. Então se eu continuo é porque funciona o método. Né? É você ver o resultado nos olhos dos outros, é você ver eles... E assim, é o método, mas é você que tá ali, né? Então assim, você faz parte da melhora da pessoa, você olha a sua interação, a sua conexão com ela, o seu apoio no Soroban, ou ensinar os jogos, transforma a pessoa, você vê que ela sai melhor dos 100 minutos com você, entendeu? Então,
é muito gostoso. Porque ele não é só o cognitivo, né? A gente Não. melhora muitas vezes a autoestima Sim, da muito. criança. As crianças, muito. Eu lembro que quando eu fui coordenadora durante, né, muito tempo, e eu conheci o supercérebro do outro lado, né? Quanto coordenadora, não quanto diretora. E eu tinha um aluno, sabe aquele aluno? Né? Eu acho que elas já devem ter ouvido eu falar, mas vale a pena repetir, gente. Desde os 4 anos, aquela luta para o diagnóstico. E aí, quando ele estava por volta do 6º ano, a gente introduziu o supercérebro dentro do colégio. E aí foi a febre, né? Porque eu comecei com uma turminha, daqui a pouco eu tava com 3 lotadas, eu tinha professores com brilho nos olhos, e ele vinha na minha sala para fazer a prova. Porque ele tinha TDAH, déficit de atenção, tinha descalculia, que é um distúrbio na área da matemática, dislexia, e bom, ele tinha tudo. Eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele merece todo o mérito. Ele vinha com a provinha embaixo do braço. Aí um dia ele fez assim pra mim, professora Renata, posso te pedir uma coisa? Eu falei, diga, posso fazer prova com os meus colegas? Porque eu faço supercérebro. Agora eu já consigo fazer prova. Eu não consigo, Gi, falar, olha, eu me arrepio. Porque assim, eu lembro do rostinho dele, com a prova debaixo do braço. Eu consigo agora fazer prova com os meus colegas, eu não preciso mais fazer prova separado. Então a autoestima dele foi ali um ponto fundamental nesse processo, e é o que vocês estão falando. Sim. Né, o quanto, né, Mariana acredita, Gisele acredita e vê os resultados. Agora deixa eu fazer uma pergunta. A gente está com 2 franqueadas aqui que tem algumas semelhanças e tem diferenças ali. Mariana tem sede própria. Sim. E Gisele não tem sede própria. Nós somos yin e yang. Pois é. E conta um pouquinho como é não ter sede própria, Gi, e depois, Mari, conta como é ter a sede própria também. Porque eu acho que essa é uma das vantagens da gente ter a franquia do supercérebro. Não necessariamente precisa ter um espaço físico ali. Uhum. Para ter sucesso. Exato. Porque a gente pensa, eu tô comprando a franquia, tenho várias coisas para serem pagas ali, e ainda vou ter que alugar um espaço, né? Tem todos os impostos, tudo que tem. Então, a gente não precisa disso. Então, fala aí, Gi. Então, não ter a sede tem o benefício do custo, né? Você reduz Sim. muito o seu custo. E assim, eu acho que no começo é bem legal, porque você vai se inteirando com o método, você entra na escola, você entra no ambiente deles. E isso facilita muito, porque na escola, por exemplo, você entra no after, né, no contraturno, a criança já está lá, ela só vai para a sala e já está todo engajado. E você também entra no ambiente escolar, você se sente parte daquilo ali, Pertencente. né? Pertencente. Aquilo dá para você desenvolver super bem. O método é muito flexível nesse sentido, né? Então, tanto com sede como sem sede, você vai levar o seu material, vai levar o soroban e o resto é com você. Se você tá lá, vai dar tudo certo, né? Então, a gente conseguiu crescer com a redução desse custo. Eu acho que um pouco mais para frente, pode ser que a gente adquira uma sede, porque eu acho que a gente fica com os remanescentes no bairro, assim, sabe? Então fica uma galera público solta que de repente não dá para atender dentro do espaço. Exato. Eu tenho alguns alunos que, tipo assim, o aluno tá numa escola que eu atendo, mas ele estuda na Granja Julieta, mas mora no Itaim. E aí ele não quer fazer na escola que eu tenho no Itaim, não dá, e também na Granja Julieta ele não quer por causa do trânsito. Se eu tivesse uma sede em algum lugar por ali, te atenderia. Eu e que talvez atenderia. no futuro, né, Gi? É isso, então. Eu acho que primeiro você equilibra as suas contas. Com o super, com o comprar a franquia, tudo que você precisa. Na hora que você já tem uns alunos e está equilibrado, você entra com uma nova, pega uma sede, daí você vai pegar o remanescente dos bairros ali. E vai crescendo. Esse é o meu plano. Olha só. Depois você convida a gente, né, Mariana? Sim, convidadíssima. Por favor, né? Vou fazer uma festa de inauguração da minha sede, tá bom? Sim. Nossa, perfeito. Me chama também, por favor. A gente leva o bolinho, né, Mariana? Sim, isso. Eu vou fazer uma sessão longevidade pra nós. Não, eu não pertenço a essa geração ainda não, Gi. A Gisele querendo me colocar dentro da longevidade, pessoal.
Gisele. Não, então tá. Então a gente vai fazer uma sessão adulto. Tá bom. Gosto Mas mais. eu gostei da ideia do bolinho, do café. A gente leva o bolinho. A gente leva o bolinho, tá vendo? A gente passa na transição do adulto para a longevidade, não é isso? É porque a gente tem material para adultos, Gi. Sim. Exato. Não queira me colocar na Eu longevidade. quero bolo. Pode ser até educacional, mas eu quero bolo. Tá bom, a gente leva o bolo. Pronto, É isso. pronto. Abre Decidido, espaço, gente, a o gente bolo. leva o bolo. Tá Abrimos resolvido. espaço no podcast para discutir o bolo. O bolo que é importante. O bolo que é importante. Porque, afinal, a comunicação e a interação, Sim. nós trabalhamos com inteligências múltiplas, Entendeu? Gisele. Claro. Pronto. A gente se vira com qualquer negócio. Sim. O bolo é que não tá envolvido. Ai. E Mari, me conta, você tem a sua sede própria. Você já teve sede logo no começo do Super? Então, na verdade, é engraçado isso, né? Porque assim, como a gente tem o cursinho, a gente já tinha uma sala que estava lá disponível, então não foi um custo a mais. Mas foi um diferencial para a gente adquirir a franquia, foi não precisar do espaço. Né? Que Por legal. quê? Porque a gente justamente não precisaria desse investimento inicial. Então, hoje a gente tem o nosso espaço, mas eu atendo também fora. Então, eu atendo em escola, atendo em condomínio, né? Essa escola que eu atendo educação infantil, por exemplo, a diretora já colocou à disposição para eu abrir uma turma de longevidade lá no espaço dela. Que legal. Por quê? Porque a gente tem espaço, Olha. mas o meu espaço, por exemplo, tem escada. Então, É, eu pronto. brinco com as minhas velhinhas, eu falo assim, elas falam, até que idade, Pro? Eu falo assim, até 99. Não, o diferencial, o que limita, na verdade, é a escada, né? Que se eu não conseguir subir escada, não dá. Sim. Mas nessa escola, por exemplo, eu posso abrir porque não tem escada. Então, eu acho que faz diferença, talvez, para o longevidade ter esse espaço, né? Porque eles gostam de ter um lugar para ir. Então, a não ser que você consiga, por exemplo, numa casa de repouso, que é possível também, numa associação, num clube, senão o espaço faz diferença. Para a criança não faz muito. Mas, olha que engraçado, tem escola que eu ainda não consegui entrar para parceria, mas que tem alunos chegando no meu espaço. Ah, e te abre E aí portas. agora o que eu tenho feito? Eu entro em contato com a escola e falo, olha, estou tendo aluno da tua escola. Não vale a pena para você Perfeito. oferecer na tua escola, então? Olha a estratégia de marketing. Olha lá, tá Então, assim, eu acho que é um diferencial, mas assim, dá super pra gente atender nas escolas, condomínios, clubes, associação, mas tendo espaço também dá para, se você não conseguir entrar em algum espaço, usar essa estratégia. Então, acho que os dois é importante, assim, mas eu acho que num primeiro momento, para quem não tem o espaço, eu realmente, assim, nem indico se preocupar em abrir espaço. Porque é um investimento alto, né? Assim, não é sim, muita são coisa que você tem que custos. ter, mas é um custo que nesse momento, de repente, você vai gastar com uma divulgação, você vai gastar com outras coisas e não com espaço. Né? Eu acho que não faz tanta diferença assim nesse primeiro momento, não precisa. Perfeito, Mariana, você falou a parte do marketing, Sim. né? É muito importante também a gente mostrar o que acontece dentro do Super para as famílias, para a comunidade da região que vocês têm a franquia aí. E eu sempre digo, uma complementa a outra, né? Porque você tem o geomarketing, tem o espaço. Então, nós não somos ali concorrentes, somos todos juntos nesse processo. Isso é importante, viu, Isso você é falar, muito de não importante. ser concorrente. É. Porque é uma grande preocupação, eu vejo, das pessoas novas, né, que estão entrando. É engraçado isso, porque nunca passou pela minha cabeça pensar nessa concorrência, tá? Antes não tinha, né, ninguém, mas mesmo agora, Nós no ABC, estamos com muita nós somos gente. realmente uma equipe que a gente consegue trabalhar muito junto. Mas as pessoas que estão entrando novas, eu percebo que eles têm essa preocupação. Eles falam assim, nossa, mas na cidade já tem, e aí eu vou entrar, e não vai ser concorrente? Então, é bem interessante isso que você falou agora, de deixar claro que a gente não é concorrente um do outro, né? Na verdade, dá muito bem para trabalhar numa grande equipe aí, ajudar nessa divulgação mesmo, de reforçar a marca e tudo, porque não tem como, eu não sou concorrente do outro franqueado que está em São Bernardo. Bom, São Paulo, então, nem se fale, né? Porque é enorme. Não tem como. Uma pessoa que venha no meu espaço não vai num espaço do outro, né? Então, assim, consegue atingir muito mais gente se a gente pensar em fazer um trabalho em equipe mesmo, viu? Isso é interessante, porque às vezes vem um aluno, né, que é para sua região, Sim. você vai falar, olha, não cabe aqui, mas eu tenho um outro franqueado que tem a franquia ali Sim. próximo da sua casa,
Então é uma equipe mesmo, No ABC né, a gente faz Mariana? muito isso, viu, Rê? Perfeito. Vocês estão muito unidos Sim. ali. Isso O é ABC muito... é a meta da galera, sabe? É. O jeito como eles interagem é a meta. Graças a dos Deus a gente outros. conseguiu realmente, assim, então a gente faz muitos eventos. A gente participou agora da Olimpíada de Matemática, Eu sábado, vi. que teve na Fundação Santo André. Também, assim, uma equipe, né? Então, Quem eles não fazem eu tudo não consegui junto. mesmo ir no sábado, mas assim, a gente colocou professora e quem conseguiu foi. Então é realmente, eu acho que faz muita diferença, sabe? Assim, pro pessoal de São Paulo, a Gi, né, que é de São Paulo, conseguir fazer mais eventos assim em conjunto faz muita diferença, eu acho. E um traz ideias para o Sim. outro. Então, olha, eu fiz na minha franquia de longevidade, deu super certo. Você não aproveita, tanto que a gente tem um canal, né? No Telegram, onde a gente compartilha ali com todas as vivências, as experiências que a gente tem. Mas só para exemplificar um pouco como a gente não precisa ser Concorrente nessa hora, eu fui visitar uma escola e aí eu estava nessa escola, ela falou assim, então, mas a escola que disse se está aprovado ou não é em outro endereço. Aí eu fui ver o outro endereço, era de outra franqueada. Aí eu liguei para a franqueada e falei, olha, eu estou fazendo visita e a escola que fica na sua área é a que manda em tudo. Você quer esperar? Quer que eu vá lá por você? E eu já fecho para nós duas? Mas olha o isso. marketing aqui, a pergunta do marketing já está respondendo. Quer que eu feche para nós duas? Você quer ir fechar para nós duas? O que você quer fazer? Ela, não, pode ir então. Só entrega meu telefone também. Eu falei, então tá bom, então eu vou lá negociar, vou abrir a porta e... Como são as duas unidades, a gente já fecha uma pra você, uma pra mim. Fechado, lá, fechado. Principalmente quando a gente fecha uma rede. Sim. Que às vezes você tem no sul, sudeste, você tem no norte, nordeste, você tem outras áreas, uma rede. É uma rede para todo mundo. E é importante, né, conseguir atender essas redes, porque normalmente eles estão espalhados em muitas regiões e aí agrega para todo mundo, né? Porque se todo mundo conseguir atender, vai ter aluno para todo mundo, né? Tem aluno para todo mundo. E vocês fazem estratégias de marketing, além dessas que vocês comentaram aqui? Hoje eu tenho, Rê. Tem. No começo, não. No começo, né, a gente quando começa, eu fazia tudo. Eu brinco que eu fazia marketing, eu fazia aula experimental, eu atendia o pai, ia na escola. Eu ainda tô nessa Hoje brincadeira. É que a Gisele põe a família inteira para trabalhar. Não, mas assim, também eu tô no terceiro ano, né? Você tá no primeiro. Eu tô no primeiro. Mas assim, não, desde o ano passado, a gente tem uma empresa que faz nosso marketing. Principalmente assim, o pessoal de longevidade, 100% dos meus alunos vieram através de rede social. Uau! Que legal! 100%. Então, hoje a gente tem uma empresa que ela faz Google Meu Negócio, Instagram, Facebook, né? Pra gente, faz gravação de vídeo, edição, porque senão não dá. Por isso que eu brinquei no começo, né? Que eu fico com vergonha, porque eu não fazia vídeo, assim, eu gravar as aulas, a professora, perfeito. Mas aí eles começaram a falar assim, não, Mariana, mas para criar conexão, precisa ter você. Falei, eu? Mas por quê? E aí, tá bom, então a gente grava. Então, não, mas assim, para me gravar, gente, é difícil, viu? Porque grava assim muitas vezes para ficar um negocinho pequeno. Mas funciona. Minha filha gosta de participar, então, graças a Deus, tudo que eu tenho vergonha, ela não tem. Também coloca a família. Não, mas ela não tem. Ela fala, mamãe, deixa eu gravar. Eu falo, ótimo. Então, na minha página no Instagram, por exemplo, tem um vídeo lá que eu deixei salvo dela, ela falando. E ela adora. Mas assim, faz muita diferença mesmo. Eu percebo que às vezes, como eu gravei alguns vídeos, eu chego em alguns lugares, aí você vê os alunos. Eu vi você no vídeo. Ai, obrigada. Não precisa me falar, mas tá bom. Não, com vergonha. Mas assim, faz diferença. Eles gostam de ter essa conexão, é diferente. É a mesma coisa. Mas com a gente acontece a mesma coisa, né? Assim, ver a Renata lá nos vídeos, aí você encontra a Renata, a gente fica até... Ai, dá um autógrafo. É diferente, assim, pra eles é um pouco isso. E mesmo o pessoal de longevidade, eles falam, agora eu tô vendo seus vídeos. Eu falo, que bom. Gosta, né? Dá uma curtida ali pro coraçãozinho. E eles gostam, eles comentam, é bonitinho, porque eles comentam, né? Assim, eles querem gravar depoimento. Eu acho muito legal isso. Mas isso é agora, tá, Gi? No começo eu também não tinha. Mas assim, faz diferença, viu, Renato? Hoje em dia, por mais que a nossa atividade seja fora tela, né? Você precisa mostrar o que você tá fazendo. É rede social. E o mundo tá na tela, né? A gente tem que lembrar que nós estamos nadando contra a maré. Sim. Então, assim, enquanto todo mundo tá na tela, a gente tá fora. Se você quiser falar com todo mundo, você tem que ir pra tela. É isso. Aí você tira eles da Inclusive, pra gravar vídeo, eu gravo alguns vídeos assim.
olha, você acha interessante tirar, de repente, seu filho das telas? Mas então, eu preciso estar lá na tela falando Pra isso, falar, né? exatamente. Senão não tem como. Mas a gente teve um Rodrigo Fonseca, que foi ele é presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, ele esteve aqui conosco, né? Você viu que chique. E agora é a gente. Agora são elas. Depois a gente chama outros franqueados também. Acho que é importante as pessoas conhecerem o lado de vocês, né? E ele estava falando muito isso, dessa questão da inteligência emocional, que nós temos que trabalhar com as nossas crianças, e as frustrações acontecem lá na infância. Então, quando a gente fala, vamos tirar as crianças frente às telas, é porque eu não tenho frustração frente às telas. Exato. No jogo de tabuleiro, eu tenho as frustrações. Eu não tô dando conta. Hoje eu tava atendendo um pai, a gente usa os jogos de tabuleiro também dentro do consultório, viu, gente? Dá pra usar dentro do consultório. E ele tenta, eu vou colocar entre aspas, burlar as regras pra poder ganhar. Então não sabe lidar, não tem inteligência emocional. E se não tem, a gente tem que ensinar, né? Sim. A gente precisa ensinar. E a gente ensina dentro do jogo de tabuleiro. Eu não dei conta, eu perdi, mas peraí, eu tenho outras estratégias, eu posso usar outras ferramentas para ganhar nesse processo. E vocês percebem diferença, tanto na parte cognitiva quanto socioemocional, nos alunos de vocês? Nossa, muito. Muito, eu percebo muito. Principalmente nesse ponto que você está falando da frustração, eu acho que a frustração ela vem conectada com a persistência. Então, se você não sabe, você não consegue se frustrar, você não persiste. Você finge que aquilo não existe e vai fazer outra coisa. E a tela é maravilhosa para isso, né? Não gostei, me frustrei, troca. É isso mesmo. Quando você tá num jogo, a coisa básica, né? Que eu acho que a gente não percebe tanto, mas essa nova geração tem muito. Eles não sabem, eles têm dificuldade em esperar a vez deles no jogo. Eles já querem jogar. Então, quando você faz a primeira vez, é uma muvuca, porque todo mundo quer jogar ao mesmo tempo. Falando, não, calma, agora é a vez dele. Agora é a vez dela. Agora é a vez... E aí, assim, primeiro dia, segundo dia, eu tô dando aula, eu falo assim, agora é a vez dele. Aí a criança vai de novo e fala assim, não, peraí, agora o que é? É a vez dela. Ah, muito bem. Então, assim, sabe esperar a sua vez. Perde. Tem um jogo que eu gosto muito, que é cooperativo, que é o Dodô, que daí as crianças perdem muito. Perdem. Você perde pro jogo. Você perde demais. Você perde porque o ovo vem descendo e se você não tá ali integrado, você perde. Como o Ilha, né? O Ilha é um jogo cooperativo. Isso, e você perde mesmo. Só que quando você perde em equipe, e agora o que a gente faz? Vamos de novo. Vamos tentar de novo. Vamos de novo jogar o Dodô. Monta aí de novo, vamos lá. Agora vamos melhorar a estratégia. E agora? Agora vamos de novo. Ganhamos. Achamos um jeito de ganhar. Entendeu? Então, assim, isso traz a persistência para eles. E isso muda para o Soroban, isso muda em todas as outras aulas deles, isso muda na vida deles. É uma coisa que você faz pequeno, mas que muda em tudo. Então, assim, eu percebo muito, tanto o desenvolvimento socioemocional, como cognitivo, de coisas que eles não conseguiam fazer e logo conseguem fazer. E acho que por conta deles estarem tão reclusos do mundo real, o desenvolvimento é muito rápido. Não é um negócio de falar assim, eu fico 3 meses, 6 meses, 1 ano para ver o resultado. Não. Em uma aula você faz, na aula seguinte já está diferente. É a neuroplasticidade, né? O nosso cérebro ali já se modelando ao ambiente, aos estímulos. Então é impressionante. Muito bom. E eu falo assim, Rê, todos os franqueados deviam ter pelo menos uma turma na educação infantil. Porque, como eu falei para vocês que eu tô, né, há 3 anos na mesma escola, então pensa, hoje eu tô atendendo um aluno do infantil 2 e ele era maternal. Olha, né? Que legal. Então você consegue ver essa evolução dos alunos e os pais comentam isso. Então, do mesmo jeito que eu vejo, lógico, lá no meu espaço, que não é criança tão pequenininha assim, mas nos pequenos é impressionante a diferença que faz. E aí, nesse caso de 2, 3, 4 anos, eu nem entro ainda com o Soroban, só com os jogos. Sim. Mas você consegue ver justamente isso. Deles saberem esperar, da frustração, do controle de ansiedade, né? Cada vez mais. E também chega pra gente muito aluno neurodivergente, né? Muito. Então eu atendo Crianças muito atípicas. aluno TEA, TOD, TDAH, altas habilidades, né? Exato. Então assim, e eu brinco, eu falo, eu tenho 48 anos, eu nunca tinha conhecido tanta gente altas habilidades, igual eu tô conhecendo agora com o Super.
Porque eu falo, meu Deus do céu, parece que então, acho que antes não tinha, agora tem. Ou será que não tinha oportunidade para Isso, essas crianças eu se acho. fazerem presentes? Pode ser. Enfiava elas na caixinha. Isso mesmo, Gi, colocavam, perfeito, Mariana, colocavam elas na caixinha, né, Gi? E falava assim, você tem que dar conta disso tudo, né? Porque assim, eu nunca vi, assim, desde que eu entrei há 3 anos, se eu for contar, assim, acho que eu conheci mais do que minha vida toda, né? Porque eu não tinha conhecido antes. Então, assim, é muita gente, então, eu acho que o interessante do Super é que a gente consegue trabalhar com todas elas juntas, né? Eu não respeitando tenho uma turma, a individualidade, mas ao mesmo tempo no coletivo. Eu não tenho uma turma que é altas habilidades, uma turma que é TEA, Não. uma turma que é não. Eu tenho numa mesma turma todas essas crianças, né? E aí você tem que atender. E aí no Soroban funciona super, porque é individual. Respeita cada um, tá tudo bem. E no jogo, a gente consegue adaptar. Perfeito. Porque senão fica complicado, porque nas escolas atuais, eles ficam perdidos, né? Eles ficam muito perdidos, porque eles nem sabem, na verdade, o que é para fazer. Falta, logicamente, né? Não tem tanta gente preparada para lidar com isso nas escolas. Concordo. E aí eles ficam perdidos. Então aí eles chegam pra gente, os pais falam, nossa, mas eles estão conseguindo se desenvolver. Lógico que também é diferente do que eles têm lá no conteúdo da escola regular e tudo. Mas eu acho que a gente consegue, então, ajudar um pouco, já é bom, né? A gente se sente, que bom, tô conseguindo ajudar um pouquinho. Nossa, e essa diversidade, né, que vocês trouxeram aqui, ela é fundamental, porque os pais das crianças atípicas, eu lido muito com isso, existe meu Deus, meu filho não vai dar conta, né? Meu filho não vai conseguir acompanhar a escola, tem aí as suas limitações, sabemos que tem outros, e aí nós vemos a criança com altas habilidades, porque a escola ainda não está preparada para tudo isso, por mais que a gente tenha bons professores, que a gente tenha pessoas que vão em busca do conhecimento, mas a gente sabe que ali dentro você está lidando com 30, 32 crianças. Eu estava pensando nisso. 30 e 30 e poucas pessoas, aí você pega uma com TEA, uma com altas habilidades. Você faz o que ali dentro, né? E aí vem o Super para somar isso. E não só, como você falou, né, Gisele, não só na questão acadêmica, há uma melhora para a vida deles. Eles aumentam a autoestima dessas crianças, né? A resiliência. Eles aprendem a se frustrar e achar isso normal. E que tá tudo bem. E também buscar, às vezes, aquilo que tá ali dentro e falar assim, poxa, eu não era capaz, agora eu consigo. Eu dou conta que é o caso daquela criança que eu tive acesso. Agora eu consigo. Então, assim, a gente sabe, e é o que você falou, Mariana, nós vamos trabalhando com essas diferenças, porque a individualidade e o coletivo fazem parte. E os pais também ficam um pouco perdidos, né? Eu sempre conto uma história, teve uma mãe que foi fazer a matrícula de 2 filhos, e aí chegou, um menininho era mais novo, 4 anos, e o outro tinha acho que uns 12 anos. E aí a mãe chegou, sentou pro menininho mais velho e fez assim, deixa teu irmão ganhar. Olha! E aí a gente jogou, né? Ela gostou da aula, foi fazer a matrícula. E aí eu falei pra ela, maravilhoso, mas deixa eu te falar uma coisa. No Super Cérebro não vai funcionar isso que você fez. Perfeito. Aí ela me olhou assim, eu falei assim, sabe por quê? Porque não é nem justo com o seu filho de 12 anos, você ensinar pra ele que ele sempre tem que ceder pro mais novo. Sim. E assim, tá tudo bem o mais novo perder, né? Então assim, a gente vai conseguir trabalhar com os dois, mas a gente vai conseguir ensinar pro mais novo que tá tudo bem ele perder, a gente vai conseguir motivar ele pra ele querer ganhar. Mas pro mais velho, que tá tudo bem ele ganhar também. Porque senão pra vida dele, imagina, esse menino sempre vai abrir mão de tudo na vida. Abrir mão, às vezes, das vontades dele. E aí ele vai levar isso pra vida. Porque, ele largou mesmo. Aqui, tá tudo bem. Não preciso disso aqui. É ruim, né? E aí a mãe entendeu e deu super certo e tudo. Porque eu falei assim, não vai dar pra gente trabalhar assim. Se sempre... Imagina, se ele for jogar com outro aluno, e o aluno não vai querer falar que ele vai ganhar, não é? É isso mesmo. Falei, então não dá, a gente tem que saber lidar com isso e não simplesmente falar pro mais velho, deixa ele ganhar. Eu não sei, porque, como eu falei, né, na minha família, a gente sempre jogou muito. Então, mesmo com a minha filha, nunca eu jogo com ela falando assim, eu vou deixar ela ganhar. Quando ela ganha, mérito dela. Ela conseguiu, mérito dela. Né? Porque eu falo, e assim, eu falo sempre pros pais, né, Rê? Na vida, a gente tem muito mais não do que sim. Com certeza. Muito mais. Com certeza. Né? Então, se a gente não conseguir ensinar pra eles que tá tudo bem o não, você vai lutar pra conseguir o sim. Né? Se a gente fala assim, só tem sim. Primeiro não,
Como vai desmorona, ser? desiste. Né? Seja na escola, seja no trabalho, no relacionamento, em qualquer coisa da vida. Né? A inteligência Então, a gente emocional tem tá muito baixa, mais não sabe não. lidar com a frustração. Isso, é E aí a isso. gente vê todos os problemas que nós temos aí, principalmente na Sim. adolescência. Exato. Eu falo isso, a gente tem muito mais não. Então a gente tem que aprender a lidar com não. E não achar que sempre vai ter sim. Sim. Não é? E os pais enxergam esse desenvolvimento cognitivo? Eles trazem isso para Sim. vocês? Bastante. Muito, muito. Principalmente quando a gente faz nas escolas aula aberta, junto com os pais. Sim. E é divertidíssimo. A gente fez há pouco tempo uma aula aberta com os pais. E aí a gente colocou as crianças para ensinarem Soroban para os pais. Né? Que legal. Daí as crianças ficavam ensinando, eles fazendo junto e tal. Daí deu tempo, eu falei, então, pessoal, vamos pro jogo? Aí eles, ah, não. Aí um pai falou, o que é isso? Tá parecendo aquelas crianças, eu quero brócolis. É. E eles Legal. entendem, percebem, né, e se divertem com isso. E na hora do jogo, eles conseguem entender a dimensão da evolução da inteligência emocional das crianças, sabe? Porque vê que ela se frustra, que ela não consegue, que ela consegue fazer e lida bem com o outro, que tá na vez dele, que ganhou, que perdeu, enfim. Eles percebem e depois eles trazem muito pra gente o resultado de nossa, meu filho não tinha amigo, não conseguia integrar e, tipo, 2 semanas com a gente, ele fez uma turma de amigos e Olha, agora já tá... que legal. É muito rápido. Pra mim é um O pouco... resultado é rápido. É muito rápido. Fica nítido, E eu claro. acho que é porque a tela te deixa fora do contato. Então, tá pronto no nosso cérebro esse Nós somos, né, ele seres tá pronto. que Você só precisa entrar interagem. em contato com isso. Entrou em contato com a necessidade, ele desenvolve, entendeu? Então a gente organizou um pouco para ele poder entrar e se organizar com outras pessoas. Ele vai, não tem esse receio, né? Então vai. E aí eu tenho muito resultado legal. E você tá só 1 ano, né, com a Só 1 franquia. Mari, você tem também alguma história inspiradora para contar pra gente? Então, assim, eu tenho, né, no Longevidade, tem esses casos, assim, principalmente dessas pessoas com Alzheimer. Tem uma que ela própria fala, assim, pra mim, ela fala, ai, Mari, mas você acha que eu tô melhorando em tal coisa? Porque eu percebo que eu tô melhorando, sabe? Ai, Na que parte bonitinho. cognitiva. Eu falo, não, você tá melhorando muito. Então, assim, e eles perguntam, que jogo você indica? O que você indica de atividade? Eles buscam coisa, né? E em criança, é engraçado que, assim, eu tenho alguns alunos que a mãe, quando foi matricular, falou, minha filha tem TDAH. Então, fica de olho, ela não vai conseguir fazer as atividades e tal. E aí, quando volta, né, o retorno pra gente, elas falam assim, Mariana, você acha que a minha filha tem mesmo TDAH? Aí eu falo assim, olha... Porque melhorou tanto. Ela fala assim, nossa, mas ela tá tão concentrada. Eu falo, realmente, tua filha tá muito concentrada. Se você não falasse pra mim que ela tem TDAH, eu não falaria que ela tem. Porque, assim, realmente acontece isso, sabe? De aluno que no começo não conseguia se concentrar e hoje... A gente começa a melhorar os prejuízos que essa criança Então, mas isso é o tem. TDAH digital, né? Sim. A gente tem um TDAH de tela. Porque o excesso de você- telas, quem tem TDAH vai potencializar isso, Não, né? e você vê essa aluna, por exemplo, ela já tá na apostila grau 9 e Olha. ela passou, então, da 10 ela teve a prova. Como? Da mãe falava assim pra mim, Mariana, ela não vai conseguir. Como que ela vai fazer a prova? Tem tempo? Uhum. Mal sabe ela. Antes de fazer a prova, a filha já ficava assim, marca aí no cronômetro pra ver se eu vou conseguir fazer. Consegue antes do tempo. Que Entendeu? lindo. Então, assim, ela acredita nela, né? Então é isso, a gente consegue mudar a autoestima dela. E hoje, imagina, se não falar que ela tem TDAH. E eu até falo para os pais isso, sabe, Rê? Mesmo pai de altas habilidades, qualquer uma dessas coisas, eu falo assim, eu acho que vocês não deviam também ficar falando tanto para criança. Tá. Porque às vezes a Pra criança não rotular chega, a criança isso, e a já criança chega usar assim como uma pra mim. muleta, né? A criança fala assim, ó, eu não consigo fazer muito isso aqui porque eu sou TEA. Ou, eu não, isso aqui, ó, não sei. Já Precisamos sei fazer potencializar isso aqui tudo. isso, Não, né? eu já sei fazer isso aqui tudo, ó, porque eu tenho altas habilidades. E não é verdade, né? Porque altas Não. habilidades tem muita coisa que talvez a criança, ou a mesma adulta, E ela né, pode ter tem numa muita área, facilidade. não em Numa área, não. mas de repente ela não todas. tem na socialização, por exemplo. É isso mesmo. Né? Ou na Então parte eu sempre motora. falo assim, eu acho que não devia falar. Eu brinco, a minha filha, as pessoas falam pra mim que eu devia fazer, né, exame nela pra ver. Eu falo, não, gente, mas eu não vou fazer por enquanto não, porque não vai mudar nada pra mim. Né, assim, eu acho que se ela tem outras habilidades ou não, deixa, tá funcionando assim. Então ela consegue fazer as coisas que ela tem a facilidade, mas que ela não tem, então a gente vai atrás buscar. Porque senão fica um negócio só de rótulo, né? E aí a criança também vai crescendo com aquilo, pra vida,
eu vou sempre usar isso, não é legal. Eu não acho legal. E a gente tem que minimizar esses impactos, Sim. né? Porque assim, uma criança que tem TEA ou altas habilidades já tem ali, muitas vezes, o rótulo, Sim. ou pela família, ou pela escola. Então, vamos minimizar, né? Porque eu acho que você trouxe uma informação antes, Mariana, importante. A diversidade, as diferenças. A gente aprende com as diferenças. Sim. Né? Então, quem tem altas habilidades pode me ajudar mais aqui no Soroban, que eu tenho um pouco mais de dificuldade, assim. Isso. E aí eu te ensino melhor no jogo, porque eu sei jogar melhor, William, Exatamente, é assim que funciona, né? Muito legal. Muito bom. Gi, você tem alguma história inspiradora para contar? Então, as histórias que como eu tenho 1 ano, né? Mas já Eu tem tenho- várias histórias, né, Sim, Mariana? Já contou muitos várias alunos. aqui. Mas Muitos é alunos. Porque eu presto muita atenção neles. E eu presto muita atenção nesses pequenos desenvolvimentos, sabe? Que eu acho que são muito legais. Então, teve alguns alunos que chegaram pra gente e falaram assim: ai, a minha mãe mandou eu fazer o super cérebro porque eu tô indo mal de matemática. Mas ela falou que se eu tirar 9, que eu posso fazer uma outra atividade que eu quero, que é vôlei. Aí eu vou começar, mas não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, né, até eu ir bem de matemática. Bom, foi 1 mês. 1 mês, 4 aulas, ela tirou 9 de matemática. E não saiu do super E cérebro. não saiu, Ah, foi pro vôlei também. É. ganhou vôlei, mas continuou no super cérebro. Exato, então tem isso, tem outros, tem um aluno com TEA, que esse Um desafio. foi durante muito tempo, eu tenho 1 ano, né, mas assim, é que o tempo corre diferente, eu acho. Sim. Então, em algumas aulas, a gente precisava ficar sempre junto. Nos jogos, eu não conseguia colocar ele, porque ele ficava nervoso com as outras pessoas, batia e tal. Até que uma aula, toda a aula tava lá tentando, né? Numa aula eu coloquei, cara, ele desenvolveu, ele esperou o amigo, foi com o Dodô. Esperou o amigo, virava no tempo dele, procurava, ajudava. Nossa, eu filmei ele acho que umas 50 vezes. Sabe assim, de todos os lados. Porque era tão difícil a interação. O Soroban, ele tem 6 anos. Ele não conseguia ficar focado para fazer. Ele faz. Eu tenho que ficar do lado. Mas ele faz todos os movimentos, ele consegue fazer a conta, ele fica super feliz quando ele termina. Então, assim, é um que não conseguia ficar na sala de aula, que agora faz Soroban e joga com os outros e sem ninguém matar ninguém. Legal. Todos sobrevivem. Muito bom. E dá até pra filmar, entendeu? Tá vendo? Tô vendo. Sim. Porque assim, a gente não tem só o Soroban e os jogos de tabuleiro, a gente tem os materiais, né? Não sei se é Isso. possível mostrar aqui a câmera de cima. Eu vou pedir pro nosso o pessoal do marketing aqui. Porque a gente tem vários materiais. Então, a gente tem funções executivas, que é um material que, assim, eu sou apaixonada por este material, que vai desenvolvendo essas habilidades que vocês falaram. Exato. Os materiais dos idosos, de longevidade. Eu apliquei esse material para 3 grupos de idosos diferentes. Um para aquele idoso que está conectado, que está ativo. Um outro que está até no mercado de trabalho, mas nem sabe mexer nas redes sociais. E uma que nunca foi para a escola, com 92 anos. Ela aprendeu a ler e escrever comigo. Ah, gente, que lindo. E ela fala assim, que depois que ela começou a fazer aula do super cérebro, ela tem mais vontade de viver. Isso mesmo. Pensa numa pessoa de 92 anos, lúcida, que faz as suas contas, que sabe quanto ganha na aposentadoria, que ninguém enrola ela. Ela fez toda a apostila. Toda. Então é o que você falou. É o bolinho, é a comunicação, é a interação. Meu aluno tá amando essa apostila. Sério? Esse do Alzheimer. Que legal, Mariana. Porque ele já não tá mais reconhecendo fruta, nada, sabe? Que E aí legal. tem uma atividade aqui que tem, então ele tá amando. E você tem que ver ele fazendo os labirintos. Faz legal. perfeito. Eu acho que ele já Olha. tinha isso dele. Porque assim, ele esquece muita coisa, mas o labirinto, a professora que fica ali o tempo todo com ele, até veio me chamar e falou assim, Mari, vem ver. E ele faz com perfeição. Olha, planejamento, mas percepção espacial. ele faz assim, ó. Ufa. Então, mas você sabe por quê, Olha. Mari? Porque há um desgaste cerebral ali, Certo. né? É uma potência cerebral, porque é uma função executiva. Então, assim, há uma exigência cerebral dele, que
ele não tinha, e o quanto isso faz bem, porque Sim. nós vamos formando mais sinapses, neurogênese acontecendo ali o tempo todo, né? Quando eu escrevi esse material, eu fiquei apaixonada por ele, porque eu queria muito que os idosos fizessem e tivessem prazer. Mariana, então agradeço a sua devolutiva aqui. Ele tá amando, a esposa dele faz também o super, mas ela ainda não faz a apostila, né? Ela tá no Soroban. Mas ela falou assim que é impressionante a diferença que fez essa apostila, viu, pra ele. Que bom, olha, muito obrigada pela devolutiva. Porque eu pensei muito nessa questão, não só de raciocínio lógico, mas poder fazer uma percepção tátil, espacial, né? A memória musical, então QR Code aqui para eles. E acredita que eu uso muitas vezes até no consultório, com crianças atípicas. Olha! E às vezes até a diferença do idoso para... Mas você sabe que eu ia te perguntar isso, essa apostila a gente consegue, né? Também usar com criança. Atípicas? Sim. Dá para usar, porque tem o recorte, tem toda essa parte de percepção. Isso aqui nós chamamos de atenção seletiva e sustentada. Por isso que ele cansou, porque ele tem que ter uma atenção ali sustentada o tempo todo. Olha a linguagem, vocabulário que a gente vai trabalhando com eles, organização, o recorte, praxia fina. Então, e eu adoro o resgate das cantigas, né? Eu sempre falo, não deixa as nossas cantigas morrerem. O socioemocional, desafios. Então, a gente tem muito material ali, né? Olha, 1 hora de podcast, passou super rápido. Sobreviveram. E eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, famílias, pessoas que querem também ter a sua franquia ou querem matricular os seus filhos, porque a gente tem franquias em todo o Brasil, né? Fazer uma aula experimental. Deixem aí a mensagem de vocês. Agora ela pegou pesado, né? Vem com aquela mensagem assim, né? O que eu posso deixar? Vai do coração, Gi. Então, uma palavra que vem para mim é experimente. Experimente. Faz uma aula experimental, conhece um pouco o método, porque hoje tem tanta tecnologia, tem tanta loucura, tanto estímulo simultâneo e o nosso cérebro se acostuma a tudo. Isso é um lado muito bom e um lado terrível. Sim. Porque a gente se acostuma, inclusive, com a loucura que a gente vive, né? De N estímulos, N coisas. E você poder ter o privilégio de entrar, que seja 1 hora, 100 minutos, né, por semana, de você ficar com poucos estímulos e conseguir fazer com que o seu corpo, o seu cérebro se recupere da quantidade de estímulos que você tem que enfrentar o tempo todo, é um privilégio que eu acho que todo mundo merece. Muito bom, olha, foi do coração aí, hein, Mari? Agora... eu acho que é um diferencial, eu sempre falo assim, o diferencial do super, eu acho que é a aula experimental. Para conhecer o supercérebro, eu posso falar, Gi falar, você falar, Rê, mas o grande diferencial é a aula experimental. Porque eu falo para você, no meu espaço, eu sempre explico assim, de todo mundo que faz aula experimental, só não faz a matrícula quem não tem condição realmente de pagar a aula. Porque é difícil alguém faz a aula experimental e fala assim, não sei não, esse método é mais ou menos. Passou pela aula experimental, matrícula garantida. Então, assim, eu acho que para as pessoas que têm interesse, sabe? Se pudesse famílias fazerem juntas, eu acho que seria o ideal. É muito legal. Porque ter esse momento ali com o filho, com o pai, né? Eu acho que faz muita diferença, então seria muito importante. E também você conseguir passar isso para as pessoas. Então, se você consegue ajudar as pessoas através do Soroban, através dos jogos de tabuleiro, que são ferramentas diferentes do que as pessoas já estão acostumadas na escola, porque a escola eles já estão acostumados, eles querem uma coisa diferente. Então, acho que é isso que faz toda a diferença, né? Assim, poder mostrar uma coisa que é uma novidade, assim, para as pessoas, um trabalho desse com jogo de tabuleiro, com o Soroban, e poder unir mais família, seja, né, a parte do longevidade, da criança, do adulto. Então, eu acho que o diferencial é a aula experimental. Perfeito. Viu? A dica ficou, experimente. Experimente, né? Gisele e Mariana, eu quero agradecer, né, vocês estarem aqui no podcast, abrindo o podcast como franqueadas, né? Que a gente traga outros franqueados aqui para poder relatar as experiências de vocês. Quero parabenizar pelo trabalho que vocês realizam, né? E que vocês levam o nome do Supercérebro não só como empreendedoras, mas também do coração.
Não é? Vocês estão resgatando ali quantas crianças com autoestima baixa, com todo esse propósito. Então, parabéns a vocês, minha gratidão. E quem não conhece o Super Cérebro, acessa lá supercerebro.com.br, conheça nosso trabalho de longevidade, faça a matrícula do seu filho, do seu pai, da sua mãe, né? Agende a sua aula experimental, ou então vem ser nosso franqueado. Não é? Gente, beijo, até o próximo podcast. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Você quer aprimorar as suas habilidades cognitivas e socioemocionais? Quer ter uma melhor saúde mental e também uma melhor qualidade de vida? Então eu te convido a experimentar o método Super Cérebro. O método Super Cérebro é um desenvolvimento humano integral envolvendo neurociência e educação. Você pode agendar a sua aula experimental gratuita pelo supercerebro.com.br e descubra do que a sua mente é capaz. Vem conhecer o Super Cérebro!